precisamos pensar o quanto o racismo impede a mobilidade social da população negra. Temos um problema de classe. E o racismo também cria uma hierarquia de gênero, deixando a mulher negra em uma situação muito maior de vulnerabilidade social. Angela Davis. O Sob Outro Olhar da semana fala sobre a luta e resistência da mulher negra. No Olho, você vai conhecer a história da mulher Regina Souza, da infância ao Senado. No quadro Eu Vejo Assim, a repórter Morgana Moura foi à Câmara Municipal de Teresina conversar com as pessoas sobre a entrega do título honorífico de cidadã teresinense concedido à senadora Regina Souza. No Teatro Invisível, veja trechos de Regina Souza no Senado. No Meu Olhar Cultural, curta a música piauiense. Eleitores, familiares da senadora Regina Souza, militantes do Partido dos Trabalhadores e demais lideranças políticas lotaram a Câmara Municipal de Teresina para prestigiar mais essa conquista da senadora. A senadora Regina Souza, natural do município de União, recebeu o título honorífico de cidadã teresinense, proposto pela vereadora Terezinha Medeiros e aprovado por unanimidade na Câmara Municipal da capital. A ideia de homenagear, através da Câmara Municipal de Teresina, através desse título de cidadã que a Câmara oferece às ilustres personalidades que têm relevantes serviços prestados ao Estado do Piauí. Portanto, a primeira mulher, é importante ressaltar, a primeira mulher senadora do Estado do Piauí e que representa o nosso Estado em Brasília e, portanto, nós, enquanto mulher também, podemos dizer que ela nos representa e nos representa muito bem. Regina Souza foi secretária de administração do Piauí nos 2 primeiros governos de Wellington Dias. Possui uma vasta história na militância sindical do Sindicato dos Bancários e na Central Única dos Trabalhadores. Em 2010, foi eleita a primeira suplente de senadora. Atualmente, ela preside o PT no Piauí e em 2015 assumiu o mandato de primeira senadora no estado. É sempre uma honra, a gente fica sempre lisonjeado que alguém se lembre disso, né? Que a Terezinha Medeiros, que a vereadora aqui está me homenageando, né? Que tenha tido essa lembrança de vasculhar, de estudar, verificar nos anais e depois ver a minha vida e propor. E também feliz de que os vereadores tenham todos aprovado. Eu comemoro esse título de cidadania de Regina Souza porque ela é verdadeiramente uma cidadã de Teresina, uma pessoa que a gente percebe, ama, se dedica a essa cidade. A dedicação como alguém que ajudou a organizar o povo em vários setores, a dedicação no legislativo, a dedicação como secretária de administração, sei o carinho com que ela tratou os servidores e, é claro, de modo muito especial de Teresina e agora como senadora da República. Eu estou com a senadora Regina Souza e a gente vai falar sobre a sua vida, sua luta e também sobre a resistência e luta da mulher negra. Tudo bem, Regina? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fazia dias que a gente tentava, né? Verdade. Me conte dos sonhos daquela menina que aos 10 anos já quebrava coco, já plantava feijão, fava e milho. Tirava goma também nas farinhadas, gostava, era uma coisa que eu gostava de fazer, viu? Quebrar coco não é bom não, a gente se corta toda, né? Mas eu nasci na roça, então é natural que as pessoas dizem assim, é exploração do trabalho infantil. Não é, a concepção não é essa, né? Toda família da roça, cedo já começa a levar o menino para ensinar o que é a roça, até de brincadeira, não obriga, vai assim naquela obrigação de cumprir um horário, mas vai. Então a gente, a partir dos 8 anos, o papai ia na frente abrindo a cova, que a gente chama, e a gente ia atrás botando o milho e cobrindo para nascer. Quando nascia, se tivesse jogasse muito caroço, tinha que arrancar os pezinhos, porque podia ser 5. Né? Então, era uma coisa que a gente ia, que fazia, e também assim, quebrar o coco era para ganhar um dinheirinho, né? Porque quando eu fui estudar fora, já com 12 anos, 13 anos, aí todo o dinheiro que eu arrecadava, do coco que eu quebrava era meu, né? Então eu levava para a cidade onde eu ia, que era Parnaíba, e era uma festa, porque eu podia comprar livro, eu podia comprar para fazer o lanche,
a gente juntava o dinheirinho com o coco babaçu, e na época de farinhada com o dinheiro da goma que a gente tirava na farinhada. Então, é um trabalho que não é, que é divertido, assim, porque é um trabalho tipo mutirão, era com muita gente, então as mulheres cantavam, era uma alegria, eu achava. Uma festa. E você, desde cedo, já começou a perceber as injustiças sociais. Conta aí pra gente. Pois é, que eu estava dizendo, ao mesmo tempo que eu trabalhava, mas eu tinha um irmão da minha mãe que era das Ligas Camponesas, um movimento de reforma agrária que teve bem antes do golpe, né? Tinha um grupo de trabalhadores rurais comandado pelo Julião, em Pernambuco, que trabalhava a questão da reforma agrária. Então eu entrei em contato, porque eu comecei a... Esse meu tio me contava todas as histórias, tudo que acontecia, como eles fugiam, como eles se escondiam da polícia. Então, e também os panfletos que ele levava, que eles usavam, eu sempre estava lá lendo, né? Então, sempre gostei de ler, e aí eu aprendi o que era a reforma agrária, que é a injustiça, a distribuição de terra nesse país, como ainda hoje tem a injustiça. E eu comecei a ver, e também aí comecei a associar a vida, e comecei a perceber que o que a gente vivia lá na terra dos outros era exatamente a luta dele, né? A gente vivia na terra de um fazendeiro, um patrão, né? Tinha dono da terra toda lá, era dele, todo mundo morava na terra dele e era aquela história, como ele fosse o dono, a força de trabalho era dele, né? Tinha que vender tudo para ele a metade do preço. O coco babaçu, por exemplo, ele pagava pela metade do preço que estava no mercado, nos outros lugares. E ainda só dava um papelzinho chamado vale, né? Para a gente poder obrigar e comprar lá. Então, desde pequena que a gente já ia subvertendo algumas coisas, pegava todo o babaçu do dia, mas separava um tanto para tentar vender fora para poder pegar um dinheirinho, para comprar outras coisas, porque na loja dele não tinha tudo que a gente precisava. E sua família sempre se preocupou em colocar os filhos para estudar? Sempre botou a gente para trabalhar, mas todos nós íamos para a escola e estudávamos no turno, no outro turno, que a gente ia fazer o que tivesse que ser feito, mas não deixava ai de quem não fosse para a escola, né? Então, minha família teve sempre, principalmente minha mãe, teve sempre essa consciência da necessidade de estudar. Tanto que, um certo tempo, um parente da gente lá de Parnaíba veio nos visitar e aí levou a primeira, a minha irmã mais velha, para estudar. Via as notas da gente, olhou, esses meninos são inteligentes, então, aí foi levando, até que levou a família inteira. Todo mundo se mudou para Parnaíba, imagina, de União para Parnaíba. Nada, geograficamente nada a ver, mas foi onde a gente teve a oportunidade. Fomos estudar em Parnaíba e aí tem toda uma situação de Parnaíba também, passamos muitas necessidades, que meu pai ficou aqui trabalhando na roça, ia levar para a gente o que ele colhia, depois voltava a fazer roça, e a minha mãe trabalhando como zeladora de uma escola. Então também não foram tempos fáceis não, foram tempos duros, mas muito bom, porque todos nós tivemos a oportunidade de estudar. E você foi ser professora, assim, foi acontecendo ou era um sonho seu de ser professora? Eu sempre, até nas brincadeiras, brincava de aula, né? A gente brincava de aula, como toda menina brinca. E quando eu cheguei em Parnaíba, eu tive uma professora assim, com quem eu me identifiquei muito, gostei muito. Então, acabou que eu acabei seguindo a minha professora, né, do primário ainda, né? E achei bonito dar aula e me engajei na história. Então, meus professores, como eu era um destaque na sala, eles me botavam para ensinar o dever de dos meninos, para estudar matemática com o outro que não sabia. Então, meus colegas tudo giravam muito em torno de mim, que os professores mesmo me incentivavam. Então, acabei sendo professora, me formei no pedagógico, lá em Parnaíba ainda trabalhei 1 ano lá numa escola particular, e aí vim para Teresina para fazer vestibular. Todo mundo achava que eu ia fazer administração, porque em Parnaíba só tinha administração, que eu ia voltar para lá, e eu não. Vim para cá quietinha, fiz para letras. Aí fiquei aqui. E aí no dia seguinte do resultado do vestibular que eu passei, eu disse, e agora? O que eu vou fazer? Primeiro a família ficou surpresa, e depois eu tive que ir atrás de emprego aqui em Teresina. Foi meu emprego formal mesmo, carteira assinada, foi em Teresina, primeiro emprego. E aí você passou no concurso do banco, federal? Ainda demorou, meu primeiro emprego foi aqui, foi em 73. Eu só fui para o banco em 83, então 10 anos foi como professora aqui mesmo, né? Desde criancinha alfabetizando, né? E lá no Santa Maria Gorete, que foi quem me deu minha primeira oportunidade, mas depois eu passei no concurso do Estado para professora de criança, que tinha separação, professora primária chamada, né? E estudava na faculdade, então trabalhava 2 turnos e estudava. Aí depois
é que eu fui passando para dar aula já de disciplina, né? Já estava no 3º ano da faculdade, começou a mudar. Mas eu gostava mesmo era de dar aula para criança, adorava. Mas se eu não fosse dar aula para os maiorzinhos, dar aula por disciplina, eu não ia ganhar o dinheiro que os outros ganhavam. Eu ia continuar ganhando como alfabetizadora, que devia ser a mais bem paga, isso, né? Mas exatamente. Então eu me obriguei a ir dar aula por disciplina, porque precisava ganhar um pouquinho mais, né? Então o banco veio em 82, o concurso. E junto já veio a participação política, que é a história sindical, ela é junto com a história do Partido dos Trabalhadores, né? Então, lá em Parnaíba mesmo eu já era muito metida, assim, né? Então aquela história de Grêmio, tudo eu estava. Né? Tudo eu estava. Mesmo na ditadura era proibido, mas a gente fazia as coisas, tinha uma história de umas sessões solenes na escola, então eu era sempre a oradora, eu sempre fazia o discurso, eu sempre a apresentadora do que a gente ia fazer. Então, sempre muito metida, assim. Então, acabava, tinha 7 de setembro, alguém tinha que discursar na rádio, fazer um discurso lá, era eu que ia, escolhida para ir. E sempre também ia subvertendo, porque era tudo censurado, né? Então, o discurso tinha que ser lido, escrito. A professora não me explicava por quê, porque naquele tempo eu nem sabia da história, assim. Sabia que teve um problema, porque a Parnaíba era uma base militar, né, da aeronáutica, mas não era ligada, assim. Ela pedia para eu escrever, para ela ler. Sim. Disse que era para corrigir. E aí eu escrevia e passava para ela. Agora, quando eu chegava na hora, eu pegava o papel, abandonava e falava do meu jeito. Às vezes ela me chamava a atenção, assim, né? Mas assim, foi assim o meu contato político. Eu comecei a militância em grêmios, que era um grêmio muito mais recreativo do que políticos, né? Mas sempre fazendo boas leituras, os textos interessantes. Tinha um professor de literatura que era fantástico, o professor Luiz Lopes Sobrinho, que, aliás, é um poeta que precisa ser resgatado. Ele era professor, era juiz de direito. E aí ele ensinava a gente a gostar de ler, e bons textos também, né? Então, eu fui me politizando assim. E quando eu cheguei aqui para a faculdade, eu já vinha com a noção de política muito grande. E como eu não tinha tempo para me envolver na política, porque eu trabalhava 2 turnos, professora, levava trabalho para casa, corrigir e fazer faculdade, então eu não tinha tempo para fazer 24 horas, né? Não. Mas mesmo assim, a assembleia na universidade, eu estava lá, né? Mas não dirigia nada. Então minha experiência sindical foi mais nos anos 70, final dos anos 70 foi que eu comecei a militar em sindicato. E aí já começava a surgir a ideia do PT, eu participei das discussões já para... O PT ainda era só uma ideia, eu já era petista, porque foi a minha primeira discussão política, assim, de termo partidário, foi a criação do PT. E aí depois a questão sindical, precisava de gente para ir cuidar da parte sindical, da CUT, por exemplo, né, de criar uma central sindical e os outros iam criar o PT. Para não misturar, eu fiquei na parte sindical. Sim. Então eu fazia parte da intersindical, eu viajava muito para São Paulo para conversar para como é que a gente ia criar uma central sindical, até que nasceu, mas o PT nasceu primeiro, quer dizer, o pessoal que estava organizando o partido andou mais rápido do que a gente que estava organizando a central. Mas foi assim a minha chegada na política, né? Sempre muito participando das coisas, sem saber bem ainda, não era bem a política, mas eu já era aquela pessoa inquieta de participar das coisas, né? Então, me lembro do movimento dos professores nos anos 70, 76, 77, conheci o Antônio Neto. Aí tinha um movimento grande de professores, nesse tempo era APEP, não era sindicato ainda, né? E eu já participei lá, já estava lá fazendo as coisas também junto. Mas assim, a militância mais formalizada mesmo já foi no finalzinho dos anos 70 e o começo dos anos 80. Aí entrei no banco, aí entrei na política sindical bancária e revolucionamos aquilo lá, conheci o Wellington, conheci Assis, Marcelino, Jesus... O pessoal da Caixa, tanto que todo mundo achava que era da Caixa, porque eu andava muito era com eles, né? Tinha também a Leninha no Banco do Brasil. E a gente foi fazendo um movimento até conseguir conquistar o sindicato. Daqui a pouco, veja mais o Olho no Olho. Diz que cabelo de nego é ruim. Mentiu, mentiu, mentiu. Diz que cabelo de nego é ruim. Mentiu, mentiu, mentiu. Cabelo de nego não cai. Cabelo de nego não dói. Não fala mal de ninguém. Porque é que o cabelo do nego é ruim.
cabelo do nego é Por que que o cabelo do nego é ruim? Balance seu cabelo que eu balanço meu. Seu cabelo é mole e o duro é meu. Balance seu cabelo que eu balanço meu. Seu cabelo é mole e o duro é meu.